O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, com a sua vida, foi uma verdadeira profecia de Deus. Às vésperas da maior crise que a Igreja iria viver a respeito do sacerdócio, Deus envia um sacerdote com sinais claros de sobrenaturalidade. Os estigmas, os milagres, a vida verdadeiramente de taumaturgo, aquele que realizou grandes maravilhas, para que, diante da crise do sacerdócio que viria, os fiéis fossem fortalecidos na fé, os fiéis crescem verdadeiramente. Vamos refletir sobre isso. Primeira coisa: o que é um sacerdote? Se a gente não sabe o que é um sacerdote, então não vamos entender qual era a missão do Padre Pio enquanto sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício pelo povo a Deus. Mas, padre, por que é que precisa oferecer sacrifício? Na nossa cabeça, sacrifício é o quê? Sacrifício é um negócio doído, sofrido, mas o sacrifício não tem nada a ver com dor. O sacrifício não é isso. Sacrum facere é fazer algo santo, é oferecer algo a Deus. E por que é que nós precisamos oferecer algo a Deus? Faz parte da própria natureza das coisas. É importante que você entenda isso. Sei lá, eu tenho meu pai e minha mãe. Uma criança que tem o pai e a mãe, ela faz 4 coisas. Qualquer inferior faz essas 4 coisas com um superior. É importante entender isso. Deus é nosso superior. Ele é o sumo bem. Ele está acima de todas as coisas. E nós somos inferiores. A criança olha para papai e para mamãe e deve respeitar. Essa é a primeira coisa. Eles são mais, eu sou menos. Então, o primeiro sacrifício que nós precisamos fazer diante de Deus, diante desse mais e menos, é um sacrifício de adoração. Deus precisa ser adorado. Então, é necessário oferecer a Deus sacrifícios de adoração, atos que mostram que Deus é Deus e nós não somos deuses. Inclinar-nos diante de Deus, sacrificar a Deus um sacrifício de louvor, de adoração. Segunda coisa que uma criança faz diante do papai e da mamãe: agradece. Porque, claro, a criança recebe tudo. A criança não pode
dar comida para ela mesma, proteção, casa, remédio. Então, qualquer criança, diante do pai e da mãe que é superior, precisa fazer agradecimento, ação de graças. Então essa é a segunda coisa que um sacrifício faz. O sacrifício é sacrifício de ação de graças. Então já aprendemos duas coisas: primeiro, adoração; segundo, ação de graças. Terceira coisa que a criança faz diante do papai e da mamãe: pede. Ela pede coisas, né? Ela tem necessidade. Então é necessário pedir as coisas. Papai, eu estou com fome. Mamãe, me dá remédio. Mamãe, estou com medo, vem aqui, me ajuda. Pedido. Ora, quando eu reconheço que o outro é mais, eu sou menos, então eu peço as coisas que eu necessito. É o sacrifício de petição, né? Ou o sacrifício impetratório, para usar uma palavra difícil. Impetração, é petição. Então, três coisas: adoração, ação de graças, petição. Terceira coisa que a gente faz diante do papai e da mamãe: nós pedimos perdão. Porque pode acontecer que a gente pise na bola e faça alguma coisa errada. Então, nós precisamos pedir perdão. Nossa, eu precisava respeitar papai e mamãe, mas eu fui desobediente, eu fiz coisas erradas, eu ofendi meu pai e minha mãe, então eu peço perdão, né? É aquilo que nós chamamos de reparação. Sacrifício satisfatório, satisfação. Então são as quatro coisas que o sacrifício faz. O sacrifício é a adoração, o sacrifício é a ação de graças, petição e reparação. Ok? Adoração, ação de graças, petição e reparação. Isso daí faz parte da natureza das coisas. Se você não faz isso, você é um desnaturado. Os seres humanos foram feitos para fazer isso diante de Deus. Isso não é uma invenção da igreja, uma invenção do catecismo, uma invenção do Padre Paulo. Isso faz parte da ordem das coisas. Acontece que nós podemos fazer o seguinte: papai e mamãe têm 10 filhos. Então chega o dia do papai, chega o dia da mamãe, e nós vamos fazer um sacrifício. Ou seja, vamos dar um presentinho. Vamos dar um presente para o papai e da mamãe. É um presente que honra o papai e a mamãe. No caso de Deus, adoração. É um presente que agradece ao papai e à mamãe. No caso de Deus, ação de graças. É um presentinho que é também um pedido, porque não chega e diz: ó, papai e mamãe, nós estamos dando esse presente para você, mas nós estamos também precisando que você sempre nos ajude. E depois de reparação pelas desobediências durante o ano, sei lá o que. Então são 10 filhos, mas a gente não tem condições de dar 10 presentes. Então a gente vai e escolhe o filho mais querido, aquele caçulinha querido do papai e da mamãe, coloca o presentinho na mão dele e diz: olha aqui mamãe, olha aqui papai, em nome de todos os filhos, de todas as filhas. Esse é o sacerdote. O sacerdote é esse filho querido, que em nome de todos os outros filhos, oferece a Deus um sacrifício de adoração, ação de graças, petição e reparação. E quem é esse filho querido? Esse filho querido é Jesus. Jesus é nosso sumo e eterno sacerdote. Jesus é o sacerdote perfeitíssimo, que com o seu coração, com a sua alma puríssima e santíssima, ofereceu a Deus na cruz o perfeito sacrifício de adoração, ação de graças, petição e reparação. Na cruz Jesus fez isso. A alma de Jesus fez isso. Ele ofereceu sua vida para Deus, para adorar a Deus. Você vai dizer: mas padre, Jesus não é Deus? É. Mas vendo que nós seres humanos miseráveis não conseguimos adorar a Deus como Deus merece, Deus se fez homem, para com a sua alma humana adorar a Deus. Essa é a beleza.
Deus se fez humano para poder oferecer o amor que Deus merece receber. Deus merece um sacrifício de amor perfeito. Como nós não somos capazes de dar esse amor perfeito, Ele mesmo veio para Ele na cruz oferecer o amor perfeito. Pronto. Mas tem um problema. Embora o sacrifício de Jesus na cruz seja perfeitíssimo, o sacrifício de Jesus na cruz não precisa ser melhorado. Acontece que ainda hoje nós continuamos aprontando, pecando. E aí? Nós continuamos precisando adorar a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, nós ainda continuamos com nossas necessidades e nossos pedidos. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, instituiu, para usar uma linguagem popular, Ele inventou um sacramento, a Eucaristia. Na última ceia, Ele chamou 12 amigos queridos. Não vos chamo servos, chamo-vos amigos. E se fechou com os 12 no cenáculo. Nem Nossa Senhora estava lá. E Ele então tomou o pão e disse: isso é meu corpo. Tomou o cálice com vinho e disse: esse é o cálice do meu sangue. E naquela consagração do pão e do vinho, Ele estava instituindo uma forma sacramental de tornar presente o seu sacrifício de amor no Calvário. Já já eu volto para essa ideia, segura aí. Mas aí Ele terminou de fazer isso e deu uma ordem, ordenação dos 12 apóstolos, ordem: fazei isto em memória de mim. Ordem. Jesus instituiu os 12 como sacerdotes. Quando Jesus diz a uma pessoa que está na cadeira de roda, não tinha cadeira de roda naquela época, né? Mas quando Jesus diz a um aleijado: levanta-te, é uma ordem. Mas Ele, ao dar essa ordem, Ele dá o poder de realizar a ordem. Se Jesus diz: isso é o meu corpo, isso é o cálice do meu sangue, e diz: fazei, Ele está dando a estes 12 o poder de realizar aquilo. Eles foram ordenados. Então, quem são os sacerdotes na Igreja Católica? São instrumentos de Jesus, único e eterno sacerdote. Os instrumentos de Jesus, único e eterno sacerdote, que precisam realizar neste mundo a renovação do único e perfeitíssimo sacrifício da cruz. Então, a Eucaristia, a Santa Missa, é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Como assim, Padre? Importante lembrar: na missa, Jesus não está sofrendo, tá? Jesus não sofre na missa. Se Jesus sofresse na missa, nós deveríamos parar de celebrar a missa. Para fazer Jesus sofrer, não dá. A missa, ela é a renovação do amor de Cristo no Calvário. É o mesmo sacrifício, porque é o mesmo sacerdote, que é Jesus quem oferece, é o mesmo sacrifício, que é Ele quem se oferece, mas agora de forma sem derramamento de sangue, sem o sofrimento. E quando é que acontece o sacrifício na missa, Padre? Na hora da consagração. Por quê? Vejam, são sinais de sacrifício. É um sinal externo do sacrifício invisível que está acontecendo ali. Qual é o sinal externo? A consagração do pão separada da consagração do vinho.
Jesus poderia ter somente escolhido o pão. Isso é meu corpo que é dado por vós, pronto e acabou. Não podia. E ele estaria todo inteiro, como de fato está na hóstia, corpo, sangue, alma e divindade. Mas ele não fez isso. Se não tiver pão e vinho, o padre não pode celebrar a missa. Se ele tiver somente pão, ele não pode celebrar a missa. Por quê? Porque não acontece o sacrifício. E por que não acontece o sacrifício? Porque o sacrifício acontece na consagração separada. Ou seja, a aparência de pão se dá a consagração do corpo. Na aparência do vinho se dá a consagração do sangue. De fato, de verdade, o corpo e o sangue de Jesus agora não estão separados, porque ele está vivo, mas no Calvário foi separado, sim ou não? Então as consagrações separadas mostram isso de forma sacramental. De forma sacramental, o padre consagra o pão. Quando o padre consagra o vinho, ali acontece o sacrifício, porque estão os sinais externos de um corpo separado de um sangue. Não acontece a separação dolorosa, mas acontece sacramentalmente. Aquele sacrifício de 2000 anos atrás é trazido aqui, presente, na hora da consagração do pão e do vinho. O amor de Cristo é renovado. Aqui no altar, Ele oferece aquele único e perfeitíssimo sacrifício que Ele ofereceu na cruz, sacrifício de adoração mais perfeita, ação de graça mais perfeita, pedido mais perfeito e reparação mais perfeita. Quando um padre vai ao altar e oferece esse sacrifício, nós estamos diante do sumo sacerdote Jesus, invisível, que pelo seu instrumento visível que é o padre é instrumento de Jesus, para realizar esse sacrifício de amor, renovar o sacrifício da cruz, na hora da consagração. Isso é meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Ali acontece, ali torna-se presente aquele amor infinito da cruz. Nós precisamos ter uma enorme devoção pela consagração na missa. Nós precisamos ter muita atenção, devoção, entrega. Nós precisamos amar a consagração. É ali que acontece, é naquele momento. Pão e vinho, duas consagrações separadas. Jesus não está sofrendo, o sangue dele não está sendo separado outra vez do corpo, mas as consagrações separadas renovam aquela separação que houve há 2000 anos atrás, e portanto renova aquele amor, lá de forma cruenta e sofrida, aqui de forma incruenta e sem o sofrimento, mas é o mesmo amor que se torna presente. Isto somente os padres ordenados podem fazer. Nós estamos numa crise, a mais terrível crise que a igreja viveu na sua história. Os padres já não creem naquilo que eles são. Nós estamos diante de uma situação tremenda. A crise que acontece na igreja hoje, precisamos dizê-lo, meus queridos irmãos e irmãs, é uma crise clerical. É uma crise causada por padres e bispos.
Eu não estou aqui julgando ninguém, não me interessa aqui julgar pessoas, padre fulano, beltrano, ciclano, não, eu estou falando da situação da igreja como um todo, e isso abala a fé dos fiéis. Então Jesus o que fez? Primeiro ele fez uma grande misericórdia conosco, na última ceia, ordenando Judas. A ordenação de Judas foi uma grande misericórdia. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas era indigno, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus também sabia que nós, no futuro, iríamos nos escandalizar com sacerdotes e bispos infiéis. Então, para que a nossa fé no sacerdócio não fosse abalada, Jesus então colocou esse sinal de contradição que é Judas, para que nós continuássemos crendo. Você pode duvidar e chegar e dizer, mas como que esse reitor do seminário ordenou esse padre? Mandou ordenar esse padre. Ou então, como que esse papa escolheu esse bispo? Você pode se escandalizar, mas aí eu vou e pergunto para você, e como que Jesus escolheu Judas? Ou você vai desordenar Judas? Ou você vai dizer que Jesus não sabia? Um ano antes de Judas trair Jesus, Jesus já anunciou no capítulo 6 de São João, na Páscoa do ano anterior, Jesus disse, eu não vos escolhi os 12, e no entanto um de vós é um diabo. Um ano antes. Um ano antes. Segunda coisa, nesses nossos tempos modernos, nós temos o Padre Pio. Por quê? Porque quando você beija a mão do Padre Paulo, você não vê as chagas de Cristo, mas elas estão lá, porque as mãos do Padre são ungidas. As mãos do Padre serão no céu, grande irradiação de glória, mas as mãos de um padre no inferno são um grande tormento. Os padres que estão no inferno são atormentados em suas mãos, porque tiveram as mãos ungidas e traíram Jesus, como Judas. Assim como naquele filme lá do Mel Gibson, Judas que beijou Jesus, não para de viver o tormento de raspar os seus lábios na parede, na coluna, na pedra, e fica com os lábios todos em carne viva, porque ele beijou Jesus, e aqueles lábios agora são tormento. No inferno, os padres terão as suas mãos atormentadas. Essas mãos que devem ser veneradas, amadas, beijadas. Essas mãos que se erguem para abençoar, que se erguem para absolver os pecados. Essas mãos que consagram. Diante de tantos desmandos, de tantas loucuras realizadas por padres, diante do fato de que às vezes nem o padre crê no sacerdócio dele, Deus manda providencialmente um padre com as chagas de Cristo impressas em suas mãos. O único sacerdote em toda a história da igreja, em 2000 anos, a ter os estigmas de Cristo. O Padre Pio, o único sacerdote estigmatizado da história da igreja, foi enviado por Deus às vésperas da maior crise sacerdotal que a igreja viveria. E ele mesmo, durante a sua vida, foi atormentado e perseguido por bispos e padres. Uns porque viviam uma vida imoral, outros porque não tinham fé, outros porque ele era incômodo,
mas padres e bispos perseguiram o Padre Pio. O Padre Pio, então, é esse sinal, é um farol para dizer aos fiéis: continuemos crendo. O sacerdote é um amor do coração de Jesus, dizia o cura d'Ars. O sacerdote, ele renova no altar o amor de Cristo no Calvário. É abalada no sacerdócio por causa dos pecados e misérias dos padres. Vamos ter nossa fé abalada na Eucaristia, vamos ter nossa fé abalada na confissão, vamos ter a nossa fé abalada nas coisas mais importantes e salvíficas. Aí vai todo mundo chegar e dizer: eu fico em casa, eu rezo em casa, não venho à igreja para comungar. Eu fico em casa, eu confesso com Deus, não venho à igreja para confessar com o padre, porque o padre é um pecador como eu. Se você tem a fé abalada no sacerdócio, você perde a âncora da salvação. Então, meus queridos, rezemos intensamente. Nós estamos celebrando essa festa alegre e jubilosa do Padre Pio. Rezemos pelos sacerdotes. Rezemos pelos sacerdotes, para que Deus proteja aos sacerdotes que querem seguir os passos dos pés chagados de Cristo e do Padre Pio, e que Deus converta os sacerdotes que precisam se converter. Não existe somente Judas, existe São Pedro, que chorou amargamente e se converteu. Nossa missão nessa terra é rezar por aqueles sacerdotes que, como João, permanecem ao pé da cruz, e rezar também por aqueles Pedros secretos que só Deus conhece e que irão chorar e se converter e ser santos e verdadeiros sacerdotes. Que o Padre Pio interceda por nós e nos dê a graça desses santos sacerdotes tão profetizados e anunciados para os últimos tempos.